Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram este final de semana? Assistiram todos os jogos? Tivemos jogos da Copa do Brasil, jogos do Campeonato Brasileiro, clássicos. Tivemos um clássico que acabou agora há pouco entre São Paulo e Santos. Jogo interessante pra gente comentar no finzinho. Mas o Campeonato Brasileiro começou lá no sábado com o jogo, América Mineiro e Atlético Paranaense. Aniversário do Coelho e nada melhor do que ganhar um presente do seu adversário, né? O Furacão deu um belo de um presente pro América. Não vou dizer que foi um belo de um presente, porque o Furacão teve sim grandes chances de vencer o jogo. Se não fosse o goleiro, Jailson, a partida poderia ter terminado 1-1, poderia ter terminado 2-1 pro Atlético, o Atlético poderia ter ganhado ainda no primeiro tempo, mas fechou o gol. O Jailson fechou o gol pro América, tanto que foi um dos principais pontuadores do Cartola, né? Vocês que avaliam muito o futebol pelo Cartola, foi um dos principais nomes do Cartola no final de semana. A partida foi muito boa. Acredito que o empate teria sido muito mais justo pelo que ambas as equipes apresentaram. Mas como eu falei, o Jailson segurou o 0 no placar favorável para a equipe do América, né? E o Índio Ramírez fez um belíssimo gol, limpou ali, uma linda limpada que ele deu de perna esquerda e foi muito feliz na finalização também por baixo do goleiro Bento do Atlético Paranaense. Ótima vitória para dar moral para o América antes de enfrentar o Atlético, né, na Copa Libertadores, agora nesse meio de semana. Outro jogo no sábado foi entre Massa Bruta e Ceará. O Ceará recentemente passou por uma certa turbulência, né? Alguns jogadores foram flagrados em uma boate no próprio Castelão, o que não pegou muito bem, já que a equipe não tem uma temporada muito boa. Atualmente, a fase do Ceará é ok. Não é tanto para a torcida estar reclamando tanto. Porém, o time foi mal, né? No Campeonato Cearense, na Copa do Brasil, como vocês puderam acompanhar aqui na Rede Contodaro, o time foi eliminado muito precocemente dos dois torneios. E agora perde em casa para o Red Bull Bragantino e um dia seguinte os jogadores estão na boate. Acho que faltou um bom senso. Acho que os jogadores sim têm que aproveitar, têm que curtir, têm que ter o seu momento, mas, né, com responsabilidade, sabendo da fase do time, sabendo da própria fase. Alguns jogadores não estão jogando tão bem assim, alguns sequer são titulares do time, então eu acho que faltou um pouquinho sim de bom senso da parte dos jogadores do Vozão. Agora a parte do Red Bull Bragantino, sobrou qualidade, né? No primeiro tempo foi superior, conseguiu dominar, fez o gol ainda no meio do primeiro tempo com o Ítalo, um belíssimo gol, diga-se de passagem, e soube dominar, né? Soube sofrer, soube controlar a pressão, tanto que o Ramon foi expulso, mas soube controlar muito bem a pressão do jogo, segurou muito bem o Ceará e volta com 3 pontos importantíssimos para o restante da campanha do time nesse Brasileirão. Outro jogaço também tivemos no sábado foi entre o Esmeraldino. O Goiás empatou com a equipe do Atlético. Empatou sim, podemos dizer que o Goiás empatou, porque o Atlético saiu 2 vezes na frente e sofreu um empate 2 vezes. Quando saiu na frente com o Hulk, sofreu o empate com o Apodi no começo do segundo tempo. E quando fez o gol com o Vargas 3 minutos depois do gol do Apodi, sofreu um empate com o Elvis de pênalti no finzinho do jogo. O gol do Apodi, cara, foi muito bonito. Você vê a arrancada do próprio lateral, ele começa a jogada, né? Rouba a bola depois de um escanteio, toca a bola no meia, o meia cruza na área e ele ainda faz o gol de cabeça. Merece um gol de cabeça, aliás. E o Elvis num gol de pênalti, numa infelicidade, ou talvez uma falta de capricho do Arana, que deixou o braço um pouco aberto e o juiz acertadamente marcou a penalidade. Empate ruim para o Atlético, que vem de 3 empates seguidos contra o América, o Independente Del Valle e agora o Goiás. E vai jogar agora no meio de semana de novo contra o América. Outro empate do sábado foi entre o Cuiabá e o Atlético Goianiense, 1-1, gol de Rodriguinho para o Cuiabá e Jorginho para o Atlético Goianiense. O jogo foi muito interessante, ambos os goleiros trabalharam muito e acho que esse é o DNA das equipes. Confronto esse que vai decidir vaga na Copa do Brasil também. Então, assim, é um jogo muito interessante pra gente acompanhar. Foi um jogo muito interessante pra gente acompanhar. De ambas as equipes, o Cuiabá voltando alguns jogadores, né? O Rodriguinho voltou agora, estava lesionado, é o artilheiro da equipe na temporada. E o Jorginho, né, vem crescendo cada vez mais no meio de campo do Dragão. Então, assim, o empate foi ruim, mas para quem pôde assistir o jogo foi muito interessante. Acho que ambas as equipes podem sonhar com algo a mais nesse Brasileirão. Empate também tivemos no primeiro jogo do domingo, né, às 11 horas da manhã. Botafogo e Juventude ficaram no 1-1 e quase que o Botafogo saiu perdendo, quase. O Juventude saiu na frente com o Pita. Diego Gonçalves empatou quase no finzinho do jogo, ainda quase no finzinho do jogo mesmo. O Juventude quase virou, quase fez 2-1 e saiu com os 3 pontos. O ponto do jogo é mais importante para o Juventude do que para o Botafogo.
Acho que o Juventude sai com um ponto do Rio de Janeiro. O Botafogo vai tirar muitos pontos ainda lá jogando no Newton Santos. Não tirou do Corinthians, mas acho que vai tirar sim de alguns outros adversários, principalmente tratando ao longo da temporada que vários times vão lá no Rio jogar com o time reserva. E o Botafogo vacila, né? Vacilou contra o Juventude. Corinthians 1, Fortaleza 0, mais um jogo em casa que o Corinthians ganha com gol contra. Tivemos contra o Deportivo Cali, né, que o Corinthians venceu por 1-0 com gol contra do zagueirão, e agora de novo vence a equipe do Fortaleza em casa com um gol contra. Óbvio, a torcida do Corinthians foi maravilhoso, sensacional, que bom ganhar, que nem seja por gol contra, nem que seja por meio gol. Mas futebolisticamente falando, o Corinthians está devendo muito. O terceiro, quarto jogo que o Corinthians vence muito mais na vontade, na sorte, do que propriamente dito na técnica. Óbvio, o Willian jogou bem, alguns jogadores do Corinthians jogaram bem, o Cássio jogou muito bem, fechou muito bem o gol, mas você não pode ficar dependendo apenas de gols contras, de infelicidade do adversário, de às vezes pegar um adversário que não está tão bem. O Corinthians precisa começar a jogar bem, precisa encontrar um esquema de jogo, nem que seja defensivo, nem que seja ofensivo, algum sistema que o Corinthians, faça mais gols e sofra também alguns gols, sabe? Vença por 2-1, vença por 3-2, 4-3, mas o Corinthians precisa encontrar o jeito de jogar. Não tem, essa é a verdade. O Fortaleza foi melhor do que o Corinthians durante boa parte do jogo. Jogaço isso aqui, tá? Coritiba 3, Fluminense 2, o Fluminense saiu vencendo por 2-0, virou o jogo, viraram os campos, segundo tempo, o Coritiba foi pra cima. Fez o gol com o Léo Gamalho, o André do meio de campo, volante do Fluminense, foi expulso, saiu o gol do André, esse primeiro gol do Léo Gamalho foi de pênalti, saiu o gol do André aos 60, 8 minutos depois da expulsão do André, e só aos 94 minutos do segundo tempo, Léo Gamalho virou o jogo para o Coxa Branca. 3 pontos importantíssimos para o Coxa Branca nesse Brasileirão. É óbvio que a campanha do Coritiba é pela permanência na Série A. Acho que esse tem que ser a primeira realidade do Coritiba e depois ir sonhando com outras coisas. É o grande exemplo do América Mineiro. Ano passado, a temporada que ele fez, digamos assim, o primeiro projeto que o clube tinha era ficar na Série A, era permanência na Série A. E agora, uma vez classificados na Série A, garantidos na Série A, o time começou a brigar pela Libertadores e conseguiu uma vaga na pré. Acho que o Coritiba pode começar com esse sonho, pode começar. É um time muito bom, tem boas peças. Se não perder a linha, se não perder o fio da meada durante o campeonato, pode sim beliscar alguma coisa mais importante desse brasileiro, mas primeiro tem que começar com essa realidade. Já o Fluminense, desde a temporada passada, vem passando por uma certa inconstância no Campeonato Brasileiro e em outros campeonatos também, e não está sendo diferente agora nesse início do Brasileirão. Perde um jogo, e é engraçado que o Fluminense teve a inconstância em 90 minutos, 94 minutos, o Fluminense teve essa inconstância. Estava vencendo por 2-0, uma grande vantagem, jogando fora de casa, no Couto Pereira, onde o Coritiba vai tirar muitos pontos de muitas equipes. E aí, o time esquece de jogar, volta para o segundo tempo completamente morto, dormindo, esperando o adversário jogar a bola, e aí não deu outra. O Coritiba foi para cima, conseguiu o empate, conseguiu a virada e merecidamente leva os 3 pontos. Poupa tempo, né? Inter 0, Avaí 0, poupa tempo, não vamos nem perder tempo com isso aqui não. Hoje, péssimo resultado para ambas as equipes, o Internacional poderia ter vencido esse jogo, não venceu, deixa de ganhar pontos importantíssimos nesse Campeonato Brasileiro. Pronto, é isso que eu falo desse jogo, genericamente mesmo. São Paulo 2, Santos 1, jogo do Voaden, né? Esqueçam quem fez os gols, tá? O destaque do jogo foi o Voaden. Ele quer o destaque, então a gente vai falar só dele. A arbitragem do São Paulo, desse jogo entre São Paulo e Santos foi ridícula. Me desculpa, mas o Voaden, mais uma vez, perdeu a mão em um jogo de futebol do Campeonato Brasileiro. Alguns jogos ele vai muito bem, passa despercebido, mas outros ele gosta, ele busca ganhar destaque. Acho que precisa ser reciclado. Precisa olhar mais para os erros que vem cometendo. Precisa olhar mais pelas ações que ele vem tendo durante as partidas. Para no final, o saldo ser mais positivo do que negativo. Na minha opinião, nem de longe ele é o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro, da CBF, do plantel da CBF. Acho que, ainda bem, né, o futebol paulista tem os principais árbitros, como o Rafael Claus, Luiz Flávio de Oliveira, enfim, alguns árbitros também do Campeonato Gaúcho, né, como o Daronco. Mas o Voaden esquece. Acho que já tá fazendo hora extra, já tá na hora de aposentar, pensar na família,
Enfim, vai tirar férias, Warden, para de apitar jogo de futebol. Mas o São Paulo ganhou, 2-1, gol de Calera Luciano no finzinho do jogo de pênalti, e o Marcos Leonardo fez o gol do Peixe. O empate estava muito de bom tamanho, estava de bom tamanho. O Santos foi melhor, teve mais oportunidades, até o gol do São Paulo, eram 9 chutes no gol para o Santos e 8 para o São Paulo, então o Santos tinha uma certa superioridade ofensiva contra o São Paulo, mas aí teve o gol de pênalti, o Santos ficou completamente destemperado na partida, perdeu completamente a mão, aí já não tinha mais equilíbrio nenhum para tentar buscar um empate, e a partida acabou 2-1 para o São Paulo, com a torcida gritando olé, num jogo que o árbitro foi o grande destaque, né? Copa do Brasil, Palmeiras 2, Juazeirense 1. Meu amigo, quase que o Palmeiras me apronta nessa fase novamente na Copa do Brasil. O Palmeiras saiu perdendo para o Juazeirense de 1-0, o gol do Nildo. E aí aos 12 minutos, 8 minutos depois, Breno Lopes fez o 2-1 e o Scarpa no finzinho do jogo virou o jogo num golaço de fora da área. O Palmeiras fez uma boa vantagem, óbvio, precisa entrar mais ligado no jogo da volta. Vai precisar entrar com alguns titulares sim, para garantir a vantagem, para garantir logo a vaga. E aí você pode tirar os titulares, tirar as principais peças e rodar mais o elenco. Mas acho que tem que entrar com o time titular sim no próximo jogo, infelizmente, né, para o Palmeiras que vai jogar muitos jogos ainda nessa temporada. Mas a Juazeirense foi muito bem, cara. Os 4 minutos da Juazeirense foram incríveis. Pude assistir o jogo e foi muito bom de assistir o jogo da Juazeirense. Era um time que estava começando a agredir o Palmeiras, foi para cima, explorando muito bem o contra-ataque, mas aí fez o gol, recuou todo mundo, jogou com os 11 dentro da área, mas vai jogar agora no Estádio do Café em Londrina, né, vendeu o mando de campo, com uma vantagem reversível, né, não irreversível, mas reversível, e por isso que o Palmeiras vai ter que entrar ligado. Outro time que tem que entrar mais ligado, mas um pouco mais tranquilo também, é o Flamengo. O Flamengo saiu perdendo também para o Altos, golaço de bicicleta do Manuel, e aí Pedro e Gomes trataram de virar o jogo para o Mengão. Cara, foi muito interessante assistir esse jogo, acho que muito por conta do que o Altos apresentou na partida. Foi um time que motivou pelo carisma, né? Óbvio que o Flamengo foi muito superior à equipe do Piauí, mas não deixa de ter sido um jogo bem interessante de assistir. Foi o último jogo que a gente tá comentando aqui, né? Mas só pra finalizar assim, o Flamengo vai ter que entrar com o time titular também no próximo jogo. Fechou, meus queridos? Um abração, fiquem com Deus, que curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!